Eu vou apresentar o nosso pregador hoje, que muitos de vocês conhecem, o Mike Talhaferro. Se puder subir aqui, Mike, com a gente. O Mike... O Mike e a Ana Brigitte se casaram em 81, lá nos Estados Unidos. Treinaram para o ministério. Em 87, eles vieram com um grupo de irmãos começar a igreja aqui em São Paulo. Ficaram aqui em 87, em 88 e depois se mudaram para a África. Na África ficaram até o ano de 2003. Em 2003 eles voltaram para os Estados Unidos. Hoje estão, e desde lá eles estão na igreja de San Antonio, lá no Texas. E hoje eles estão aqui conosco. A gente queria convidá-los porque há 30 anos eles foram os irmãos que lideraram esse sonho. Para que tudo isso no Brasil acontecesse em nossas vidas. Então a gente queria convidá-los e chamar todos, nós discípulos, nossos amigos, a abrirmos nosso coração para a palavra de Deus que Ele vai pregar com muito poder e que certamente tem poder para nos alcançar e nos salvar. Bem-vindo, Mike. Opa, tudo bem? Vocês convidaram a pessoa na sala que tem o português pior de todos aqui hoje, mas eu vou tentar pregar em português hoje e eu estou muito grato a Deus que nós possamos estar aqui com a gente hoje. Amém. Uau, que ótimo estar aqui. Vocês estão bem? Sim. Amém. Uau. Estivemos aqui por 10 semanas em 86 e Thiago Schultz foi batizado naquela época e plantamos a igreja aqui em maio de 87. E então estamos aqui celebrando 30 anos, mas para mim parece a semana passada, foi realmente uma época incrível. Eu lembro o primeiro ano da igreja, 100 pessoas foram batizados e... Edson e Nilda, eu lembro estudando a Bíblia com Edson e ele teve feito alguns estudos. Não vou sair desta casa antes de ser batizado. Amém. Às 2h da manhã. E ele foi batizado, eu lembro, ver Héctor e pensar em Alcides e Dácio e Jim Brown, Thiago com barba, vocês lembram, alguns lembram, ok? Foi uma experiência mágica para mim. A beleza do país, chegando aqui de Nova York, a beleza do Brasil, o povo aqui, a hospitalidade, a comida também é incrível. As amizades que nós formamos e a joia, as vitórias da igreja. Foi incrível. Foi 2 anos incríveis. Então, muito obrigado por ter nos convidados e estar aqui com vocês. Ana Brigitte está aqui, você pode ficar. Amém, minha esposa. Ok. Nós tivemos uma visão, plantar igrejas no Brasil, levantar líderes aqui e o crescimento da igreja. E não somente o crescimento da igreja numericamente, mas anciões, diáconos, adolescentes, solteiros, casados, nossas crianças, todo o mundo crescendo em Jesus. Isso foi nosso alvo e nosso sonho. E agora vocês têm 9 igrejas aqui no Brasil, graças a Deus. E não sei exatamente, mas 1.200 ou 1.400 pessoas. Amém. É incrível. E eu estou tão animado aqui que depois de 30 anos, o sonho está vivo. Amém. E a fé está forte. Amém. E nós ainda vamos em frente. Isso é incrível, graças a Deus. E também pessoas do Rio de Janeiro, não sei, Brasília, Belo Horizonte estão aqui para celebrar hoje 30 anos. Isso faz me lembrar da passagem em Isaías. Aqui estou, me envia. You want to read that passage? Do you have it? Yeah. Isaías 6, versículo 8. Or you can
Aqui estou eu, envia-me a mim. Yeah, here my amen. Ok. Aqui é meu tradutor ambulante, meu dicionário. Ele está aqui. Porque eu vou fazer erros, eu sei. Isaías, ele entendeu. Ele entendeu o pecado dele. Ele entendeu o perdão que ele recebeu. E ele tinha gratidão incrível por causa disso. E um desejo de responder a Deus. Ele tive isso. E nós também temos a mesma coisa, eu espero. Um desejo de responder. A graça de Deus é incrível. E eu tenho gratidão. E você também. Amém? Amém. Porque nós somos perdoados. A cruz é uma grande carta de amor. Ok? É uma carta de amor. A cruz é incrível. Eu, por exemplo, estou casado 36 anos. Em agosto. 36 anos. E para mim, se eu não fosse um cristão, eu estaria divorciado, eu acho. Mas por causa da graça de Deus, por causa do ensinamento da Bíblia e a ajuda de meus irmãos, eu estou aqui depois de 36 anos e tenho um casamento forte. Tudo isso é por causa de Deus, não por causa de mim. Eu tenho 3 filhos. Eu não sei nada de como criar uma criança, mas eu, na Bíblia, com a ajuda dos irmãos e com a ajuda de Deus, tenho 3, agora tem 28, 27 e 25 anos, 3 filhos. Mas tantas benções que nós temos em Cristo. E nós temos que ter gratidão, porque é incrível o que Ele está fazendo, as amizades que nós temos aqui. Sabe que milhares de pessoas nesta cidade não tem ninguém com quem eles podem falar, expressar os sentimentos deles. E aqui em Cristo nós temos tantos amigos, pessoas, e nós podemos buscar conselhos ou falar de como eu estou, o que eu estou sentindo hoje. É um milagre a vida que nós temos em Cristo. Eu tenho gratidão. A igreja, nós estamos trabalhando com a igreja em San Antonio, Texas. E a igreja hoje tem 550 membros. E nós tivemos, durante os 8 anos, 4 ou 5 casais divorciados. 4 or 5 divorces, ok? 4 ou 5. E é triste ver um divórcio. Isso é duro e é triste. Mas, estatisticamente, nos Estados Unidos, o divórcio é comum. Deve ser 60 ou 70 divórcios. Mas o que nós temos aqui é um lugar onde pessoas fiquem juntos. Nós temos uma joia incrível que não é conhecida no mundo. E nós temos que ter é um milagre, realmente, o que nós temos em Cristo, cada dia. E graças a Deus que nós somos salvos por causa dele. Como é que nós podemos seguir Isaías? Como é que nós podemos realizar a visão dele? Tenho 3 pontos. Número 1, amar a palavra de Deus. Atos 17, versículo 10. Vocês estão me entendendo? Sim. Uau, um outro milagre. Atos 17, versículo 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram, e também não-judeus, tanto mulheres da alta sociedade como também muitos homens. Ok. Uma coisa interessante aqui é que o apóstolo Paulo era apóstolo. O que ele queria que o povo, ele queria que eles não simplesmente, ok, Paulo disse algo, então eu vou obedecer. Não, ele queria que depois de ouvir o sermão, que eles vão para casa ou vão para a sinagoga e ler as escrituras.
para confirmar o que ele pregou, para confirmar. Ele disse que o povo de Bereia eram nobres, porque eles confirmaram o sermão de Paulo. Paulo não disse, que isso, você não tem que ler a Bíblia, eu sou um apóstolo, eu sou Paulo, cidades, tenho nome, São Paulo, eu sou o Paulo, você não tem que ler nada na Bíblia, escute a mim. Ele nunca disse isso, ele disse, tem que ler, tem que confirmar. É tão importante que nós temos uma grande leitura da Bíblia, amém? Amém. Porque nós queremos saber, se você está visitando hoje, bem-vindo, bem-vindo. Esta igreja, eu prometo que a semana que vem o sermão será em português perfeito, amém? Mas nós somos aqui uma igreja onde a Bíblia é nosso padrão. E em nossas vidas, nós tomamos decisões que são feitas seguindo as Escrituras. Amém. Pessoalmente e como uma congregação, é tão importante que nós estamos imitando os pontos fortes da igreja do primeiro século. Isso é nosso alvo como uma igreja. Nós temos que ter uma leitura forte, nós temos que amar a Bíblia e as Escrituras. Nós fomos para um restaurante. Ontem fomos ao restaurante. Espanhol, desculpe. Ontem nós fomos para um restaurante, nós falamos bastante espanhol em Texas. Ontem Jorge nos levou para um restaurante e foi incrível. Feijão, pão de queijo. Faz 14 anos, uau, uma banquete incrível. Mas, irmão, irmã, a Bíblia é uma banquete, é uma banquete. Abrir, aprender, mudar e celebrar. É assim na Bíblia, a Bíblia é incrível. E para vocês que não gostam da Bíblia, talvez você não tenha lido a Bíblia. É tão importante saber, a Bíblia é o maior problema, eu acho às vezes, muitas vezes nós não lemos a Bíblia diariamente e por causa disso nós não temos a convicção que nós podemos ter com uma leitura grande. E se nós não estamos lendo a Bíblia, então de vez em quando eu falo com discípulos e a pessoa está morrendo de fome espiritual porque não tem lido a Bíblia diariamente. Nós lemos para informação, nós lemos para inspiração, nós lemos para raízes, nós lemos para convicção e energia. E se você não tem convicção ou energia hoje, talvez você precise começar com minha leitura da Bíblia cada dia, começando o dia abrindo as páginas da Bíblia. Amém. Porque eu vejo isso em minha vida. Quando eu estou lendo, eu tenho mais inspiração, eu tenho mais energia. Mas se eu não estou lendo a Bíblia diariamente, então eu também sofro. É tão importante começar com a Bíblia. Nós lemos para a doutrina sã. Nós lemos porque a verdade, Jesus disse, a verdade te libertará. Amém? Amém. Amém. Muito obrigado pelo banquete. É incrível. Eu estava estudando a Bíblia com Don Short. O nome dele é Don. E ele tem 70 anos. E ele estava lendo a Bíblia comigo e com um outro irmão. E ele não teve fogo, ele não estava mudando. Mas ele começou a ler pessoalmente todos os dias. E ele leu todo Mateus, Marcos, Lucas. Estava lendo Atos, João, Romanos. E ele começou a mudar incrivelmente. E hoje ele tem uma convicção profunda. Ele foi batizado com 70 anos e a convicção, e cada domingo ele está no terceiro fileira, está e com a esposa dele. O que faz a diferença? A Bíblia. A Bíblia faz a
a diferença. E tem que ler porque é tão importante. Pessoas pensam, eu conheço a Bíblia porque eu li a Bíblia quando eu tive 7 anos. Puxa, meu amigo, você não conhece a Bíblia, tem que abrir e ler para ter a convicção. Amém? É um pouco, cada frase, cada palavra, é importante prestar atenção, é mesmo como português, tem que prestar atenção, hein? É a mesma coisa. Quando eu estive aqui, eu lembro uma vez falando de uma irmã na igreja, Maribel, e Maribel foi para a praia, e eu queria dizer que ela foi para a praia sem travesseiro dela, ela esqueceu o travesseiro dela, mas eu, sem saber, eu disse que ela foi para a praia sem traseiro dela. E pessoas estavam rindo, eu não entendi, porque todo mundo está rindo? Uau, porque eu sou um cara engraçado, deve ser, ok? Eu lembro um dia, nós íamos ter um dia de trazer vizinhos. Mas eu fiquei um pouco confuso e eu disse para toda a igreja que semana que vem teremos um dia de trazer vasinhos. E estes vasinhos não sabem como cantar a música que temos aqui. E tem que falar depois do culto com o vizinho, ok? Não deixa um vasinho lá sem alguém, ok? E todo mundo estava rindo. Eu pensava, mas eu sou um cara engraçado, é? E Jim Brown, quando Jim Brown pregou, Jim Brown estava aqui, não é? Eu sei que ele estava contando histórias de meu português. Mas será? Ele contou histórias do português dele. Como o sermão que ele deu, ele estava falando eu estava subindo uma montanha, e ele queria dizer sem corda, mas ele errou, e ele disse que eu estava subindo uma montanha sem roupa. É importante prestar atenção, porque mudar é engraçado, ok? Eu falo com pessoas o que é seu verso favorito na Bíblia, e de vez em quando pessoas dizem that God helps those who help themselves. Que Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmo. Problema com aquele verso não está na Bíblia. Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção, amém? É tão importante, porque quando nós temos uma grande leitura da Bíblia, isso traz grandes decisões também. De vez em quando nós não vemos o impacto das decisões que nós tomamos. Nós tomamos decisões todo dia, mas de vez em quando nós precisamos de algumas semanas ou alguns anos para saber o impacto que aquela decisão teve em minha vida, amém? Amém. Por exemplo, em 1979, depois da igreja, eu estava falando com Anne Brigitte Henry. Eu disse para ela, vamos almoçar juntos em um restaurante. E ela disse, sim. Isso foi em 1979. E sabe, Anne Brigitte, nós ainda estamos juntos hoje. E nós casamos em 81 e nós casamos agora por 36 anos. Mas a decisão de convidar ela a almoçar juntos, esta decisão foi incrível e eu estou abençoado hoje por causa da decisão. Entende? Ok? Nós nos conhecemos, nós fomos para a mesma igreja como crianças. Eu estive na igreja assistindo com 7 anos quando a família dela chegou. Ela teve 4 anos. E quando ela entrou à igreja, ela me viu, aquele cara de 7 anos, eu vou casar com ele um dia. Exatamente o que ela pensava. Um dia eu estava... Eu fiquei impressionado com um irmão, Mitch Mitchell. Eu disse para ele, nós vamos almoçar juntos. Eu quero ouvir sobre a sua igreja.
E nós fomos para almoçar. Eu não fui convidado, eu convidei ele para almoçar. E ele falou comigo sobre a igreja dele. E por causa daquele almoço com Mitch, eu sou discípulo. Isso também foi. Eu fui batizado 17 de abril de 1981. Uma decisão. Mitch, vamos falar sobre a igreja. Mudou minha vida. Uma boa decisão, Anne Brigitte, vamos almoçar. Mudou minha vida. Amen. É incrível. Mudou a vida dela também. Mas uma boa decisão, quando você toma boas decisões, as bênçãos seguem por os anos. Mas as más decisões, tem que ter uma leitura forte. Será que você está lendo a Bíblia cada dia? Será que você, Miguel, mas eu tenho 5 anos de idade como cristão, ou 10 anos, ou 20 anos, e eu não preciso ler minha Bíblia tanto. É tão importante ler a Bíblia. É por causa disso que alguns aqui hoje não têm a energia e a visão. E a pessoa ao teu lado que tem visão ou energia, é por causa da palavra de Deus, que é uma obra do Espírito Santo. Amém? Ok. Tenhamos uma leitura forte na Bíblia. Abra, obedeça, seja abençoado e recapturar seu amor para com a Bíblia. Amém. Amém. Amém, tradutor? Amém. Amém. Atos capítulo 14. Atos 14, do 1 até o 5. A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não-judeus creram. Mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Então os não-judeus e os judeus, junto com seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Ok. Aqui em Atos capítulo 14, o apóstolo, ele está pregando em Iconium. E ele está pregando efetivamente. E o povo estão respondendo, parece. Bem, mas pessoas também estavam lá e eles tentaram envenenar as mentes dos que criam, ok? Estavam tentando envenenar as mentes dos que criam. Eu quero dizer algo, é uma lição importante para a gente hoje. Que sempre, se você começa a ler a Bíblia e se você começa a ter fé em Jesus, ok? Então, pessoas vão chegar que vão tentar dissuadir você, que vão tentar desanimar você em sua fé, ou desencorajar você. Isso é um fato da vida. Estas pessoas vão chegar e não vão concordar com sua nova fé. Então é tão importante que o segundo ponto, coragem, que a gente tenha coragem todos os dias. É tão importante. Para seguir Jesus Cristo, você tem que ter a sua própria convicção e sua própria coragem. Ok? Amen? Amém. Quando eu decidi seguir Jesus, eu comecei a ler a Bíblia e até eu estava estudando para ser engenheiro e eu mudei para teologia. Eu tinha um amigo e ele disse para mim: opa, Miguel, você lendo a Bíblia, eu achava que você era normal. Ele disse isso 36 anos atrás. E depois de 36 anos,
eu posso dizer que se a vida dele é normal, com 2 divórcios, abuso de drogas, outros problemas, então eu vou ficar com minha vida anormal em Cristo. Amém. Amém? Eu escolho Jesus qualquer dia. Amém. Amém. É tão incrível. Como eu disse, meu casamento, minhas crianças, meus relacionamentos não são perfeitos, não. Mas as benções que eu tenho por causa de Cristo. E você, para seguir Jesus, você tem que ter coragem. Porque você vai falar, você tem amigos como eu tinha na época. Você tem o mesmo tipo de amigo. E você tem que ter coragem. Amém? Tem que ter. Obrigado, Deus, por a coragem de seguir Jesus e não seguir pessoas. Amém. Que é algo que nós queremos fazer, seguir pessoas. Ok? E o fato é que você tem que ter coragem para enfrentar a pressão dos pares. E nós pensamos quando nós somos adolescentes, uau, pressão de pares é tão forte, dos paros, é tão forte. Mas continua assim, eu tenho 58 anos e de vez em quando eu também tenho medo de o que meu vizinho, o que ele vai pensar de mim. Mas nós temos que ter coragem todo dia, é importante. Amém. Okay, my son was at film school. Meu filho fazia faculdade de cinema. And when he was at the university, E quando ele estava lá na universidade, they said you have to watch certain films. eles disseram, você tem que assistir a certos filmes. But some of these films, Mas alguns desses filmes, he was a young Christian. ele era um cristão novo. I can't watch these films with a good conscience. Eu não posso assistir esses filmes com uma boa consciência. So they called the head of the school. E aí eles chamaram o diretor da escola. He said, "You're in film school. Você está aqui na faculdade de cinema. You can't watch films? Você não pode assistir filmes? Maybe you should leave film school." Talvez você deveria deixar essa faculdade então. We were afraid. E nós ficamos com medo. Is he going to be botado fora do film school? E ele vai ser botado para fora da faculdade de cinema? Mas he went back to his teacher. Mas ele voltou para o seu professor. He said, "Listen, Ele falou, presta atenção. I'm not trying to avoid work. Eu não estou tentando fugir de trabalho aqui. I will watch films. Eu vou assistir a filmes. The same number that everyone else O watches. mesmo número que todo mundo mais assiste. But isn't there a place for somebody's conscience in this school?" Mas existe um lugar para a consciência de uma pessoa aqui nessa escola? And the professor said, "Okay." O professor disse, tá bom. And at the end of the semester, she called him in. E aí no final do semestre ela chamou ele. And she said, "You did a great job. Ela falou para ele, você foi muito bem. And I appreciate all your hard work. Eu aprecio muito todo o seu trabalho duro. And if you have any problems in film school, E se você tiver qualquer problema nessa faculdade, you come talk to me. venha falar comigo. I'll help you out." Eu vou te ajudar. Foi a coragem dele que fez a diferença. Amém? Amém. Ok, desculpe, mais inglês. Perdão, ok. Eu tive um amigo em Nova York. Oh, that's português. Desculpe, eu sou tão confuso. He went to work at Wall Street. Esse amigo foi trabalhar em Wall Street. Okay? He was earning $100,000 each year. Ele estava ganhando $100 mil por ano. This was 1985. Isso era lá em 85. He was selling Italian lira. He was trading dollars for Italian lira. Ele estava vendendo dólares para mafiosos da Itália. The boss called him in. Italian lira. No, in Wall Street. Oh, lira, it's a currency. Real, dollar. Não para a máfia na Itália. Ele estava vendendo dólares para moeda italiana. E ele é o tradutor. Ok. Eu vou repetir esse erro no futuro. Isso. Ok. So, lira.
Lira, Amen, não lira. máfia. Temos reais, dólares, lira. Amém. Okay. So, his boss called him in. E aí o chefe dele chamou ele. He said, "You're doing good, Você está indo muito bem, but you must change. mas você precisa mudar. You need to take your clients out Você precisa levar seus clientes para sair, to get drunk para se embebedarem, or to be with women." ou para estarem com mulheres. He says, you've got to change. Ele falou, você precisa mudar. He said, I can't do that. Ele falou, eu não posso fazer isso. He says, that goes against my conscience. Isso vai contra a minha consciência. The guy said, you need to change and start doing this, or you can leave your job. E o cara falou, você precisa mudar e começar a fazer isso, ou você pode sair desse emprego. And he left his job. E ele saiu do emprego. And as he was leaving the office, E ele estava saindo do escritório. his friend pulled him over. O amigo chamou ele assim. He said, you're not just leaving the $100,000 a year job. Você não está indo embora de um emprego de $100 mil por ano, tá? Next year you're going to make No ano $200,000 que vem você vai ganhar $200 mil. because of all the clients you already have. Por causa de todos os clientes que você já tem. He said, but I got to stick with what I believe is right. Mas eu vou seguir o que eu acredito ser certo. And he walked out that door. E ele saiu da porta. I would like to tell you that he got another job earning more money. Eu gostaria de falar para você que ele conseguiu um trabalho ganhando mais dinheiro ainda. But actually he became a school teacher. Mas na verdade ele se tornou um professor de escola. But his attitude was, Mas a atitude dele era, better to be a school teacher going to heaven é melhor ser um professor de escola indo para o céu than taking my clients to prostitutes and going to hell. do que levar meus clientes para prostituição e ir para o inferno. Our treasures in heaven. Nossos tesouros estão no céu. He had that kind of courage. Ele tinha esse tipo de coragem. That's the kind of courage we need. E é esse tipo de coragem que a gente The kind precisa. of courage that will make Brazil notice. O tipo de coragem que vai fazer o Brasil inteiro observar a gente. That's the kind of courage that Jesus had. É o tipo de coragem que Jesus tinha. Okay. Amém? Amém. Será que você tem a coragem de ir contra a multidão? Esta questão tem muito a ver com sua eternidade. Eu sei que hoje nós temos pessoas que têm estudado a Bíblia e você tem lido e você concorde com o que você... Ok, eu entendo, eu preciso me arrepender, preciso ser discípulo, preciso ser batizado. Mas é a coragem que você está faltando. Tenha a coragem. Mas meus vizinhos, puxa, para a eternidade, a coisa importante é não seus vizinhos, as opiniões deles, Amém. mas é a opinião de Deus. Isso aí. Tenha coragem. Mas onde eu trabalho, todos os outros, eles vão, deixa eles, Você permanece forte com Jesus, e Ele sempre vai cuidar de você. É isso aí. Eu estava nas trevas, e hoje eu estou na luz. E a luz é muito melhor. Amém. Muito melhor. Amém? Amém. Coragem para realizar a visão de Isaías. Leitura forte da Bíblia e coragem. Terceiro ponto, esperança. Vamos para Lucas 23. Lucas 23. Yes. Lucas 23, do 39 ao 43. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Amen. So Jesus is on the cross. Então Jesus está lá na cruz, Two thieves are on either side. um ladrão de cada lado dele. Ok. So, em Mateus nós lemos que ambos os ladrões insultaram Jesus. Os dois estavam insultando Jesus no início. Ok? Mas
ladrão, ele se arrependeu, ok? Ele se arrependeu. Amém, ok. Se eu fosse Jesus, eu não sei o que eu teria dito. Você quer se arrepender agora, é? Você perdeu seu chance. Você tinha anos e anos. Você podia ter oferecido um sacrifício no templo. É sua culpa, cara. Não eu. Ok? Eu poderia ter dito: você quer se arrepender? Você estava me insultando 1 hora antes. E agora você está enfrentando sua morte. E agora você quer se arrepender. Nada disso. Eu não sei o que eu teria dito. Jesus, ele tem tanto amor e tanta paciência. Em Levítico, capítulo 6, a Bíblia nos ensina, we're not going to read. A Bíblia nos ensina que ladrão, ele teve que fazer uma restituição, ele teve que adicionar 20%, e ele teve também trazer um carneiro com uma oferta ao templo, ok? O ladrão, ele fez nada disso, mas Jesus disse: você vai para o paraíso hoje. Nunca, o lição aqui, nunca é tarde demais. Amém. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para você mesmo. Você pode mudar. Você pode ver o poder de Deus em sua vida. Não é tarde demais. Você pode ver as bênçãos. Não é tarde demais para sua família. Não é tarde demais para seus vizinhos ou pessoas que você ama. Nunca é tarde demais a eleição. Este ladrão, ele só teve alguns segundos para agir, mas ele escapou, amém. E nós podemos falar com ele, ok, nos céus, amém. Mas nunca é tarde demais. Meu pai, ele teve 55 anos quando ele foi batizado. Eu comecei a compartilhar com ele e com 55 anos de idade, ele foi batizado. Minha mãe foi batizada também. Meus irmãos foram batizados. E as esposas deles também batizados. Nunca é tarde demais. Não desista com seu marido, ou sua esposa, ou o seu primo, ou seu... não desista com eles. Continua com a fé. Mas Miguel, eu sou membro desta igreja por 20 anos. Então nunca é tarde demais. Amém. Amém? Nesta igreja, e a igreja em San Antônio, eu já vi pessoas que foram prisioneiros antes. Bêbados, mentirosos, orgulhosos, teimosos, hipócritas. E todos eles batizados. Porque nunca é tarde demais. Eu quero te contar um segredo. Ao lado de você é um pecador. É verdade. Você está sentado ao lado de um pecador. Você é um pecador também. Mas nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. In 2010, Em 2010, my mother told me, minha mãe me disse, she said, Mike, I have cancer. minha mãe disse, eu tenho câncer, Mike. They live next door to me. Ela mora ao lado de mim. And Brigitte and I, right near the house, right next door. De verdade, literalmente, bem ao lado mesmo. 3 metros. 3 metros da nossa casa. As duas casas. She died in 2012. Ela morreu em 2012. Same year we hosted the summit. No mesmo ano em que a gente teve a conferência lá em San Antônio. My father then was very sick. Meu pai, então, ficou muito doente. He had congestive heart failure.
Ele teve uma falha de coração congestiva. And in May of last year, he also passed away. E em maio do ano passado, ele também faleceu. By the time my father died, E nessa época, quando meu pai morreu, I was very beaten up. eu tinha recebido um soco de lá e de cá. I never mourned my mother's loss because I immediately had to take care of my father. Eu nunca de verdade tive um luto apropriado da minha mãe, porque logo depois eu tive que começar a cuidar do meu pai. My wife was incredible, Minha esposa foi incrível, so supportive. deu tanto apoio. Grief is a terrible thing at times. O luto é uma coisa terrível às vezes. Sometimes we would fight, Às vezes a gente brigava and I'd become angry, e eu ficava com raiva. and I'd be angry about something, E eu ficava com raiva de alguma coisa and then I would start to cry. e aí eu começava a chorar logo depois. You know, I never used to cry. Eu nunca costumava chorar. She waited several years to see me cry. Ela teve que esperar vários anos para me ver chorar. Ela chora cada semana. E ela chora toda semana. Ela esperou 5 anos para ver Miguel chorando. Now I cry a TV commercial. E agora eu choro vendo um programa, um comercial na TV. Pega telefone de AT&T. I'm crying with a TV show. Eu choro vendo um comercial de televisão. I was beaten up. Mas eu fui nocauteado. So we had Mother's Day. E aí a gente teve o Dia das Mães. It was hard to be there at church. Foi difícil estar lá na igreja. People talking about their mother. Pessoas falando sobre suas mães. Mother's Day is a happy day. O Dia das Mães é um dia feliz. But now I'm on the other side. Mas agora eu estou do outro lado. My mother's gone. Minha mãe já foi. And a lot of you know exactly what I'm talking E about. vários de vocês sabem exatamente do que eu estou falando. And maybe one day Mother's Day will be a happy day for me. E talvez um dia o Dia das Mães seja um dia feliz para mim. But Mother's Day and Father's Day, those are sad days for me. Mas o Dia das Mães e dos Pais agora são dias tristes para mim. Can anybody identify? Alguém se identifica comigo aqui? Yeah, we have a few. Exactly. It's painful. É, a gente tem uns poucos, exatamente, é doloroso. Grief is really tough. A dor, o luto é algo difícil. And there were days where I felt like I miss Mike. E às vezes tem alguns dias que eu sinto falta de Mike. I miss the old Mike. Eu sinto falta do velho Mike. I just want to get up and go. Eu quero simplesmente me levantar e ir Why am embora. I sitting here crying? Por que eu estou parado aqui sentado chorando? And I had to have patience with me E eu tive que ter paciência comigo, because it's never too late. porque nunca é tarde demais. God loves you. Deus ama você. In the toughest times, Nos tempos mais difíceis, you've lost someone. você perdeu alguém. You've lost a job. Você perdeu um emprego. You're facing a health struggle. Você está lutando com sua saúde. It's not too late. Não é tarde demais. God loves you. Deus ama você. His grace is sufficient for you. A graça dele é suficiente para você. That thief is talking to you also. Esse ladrão também está falando com você. It's never too late for the sinner. Nunca é tarde demais para o pecador. It's never too late for the disciple. Nunca é tarde demais para o discípulo. So, eu conheço uma estudante. É português. Eu conheço uma estudante. E ele estava participando em imoralidade, bêbado, egoísmo, mentiras. Até ele roubou um carro. Roubou um carro, usando drogas. O que aconteceu? O que aconteceu com aquele estudante? Ele está pregando aqui hoje. Meus pais tinham paciência. Nosso pai, ele tem paciência. Nunca é tarde demais. Se você tem um filho ou filha que está vagueando espiritualmente, não desista, ok? Permaneça encorajado em Deus, ok? Porque Ele é forte, Ele é forte. Josué foi batizado com 13 anos, mas com 18 ou 17 anos, ele caiu fora da igreja. Ele saiu. Eu chorei mais para Josué que eu chorei para minha mãe quando ela faleceu, porque eu sabia que minha mãe foi para os céus. E nós esperamos, e foi difícil.
ver a vida dele em pecado. Mas o que aconteceu é que ele é ator e ele está trabalhando, ele mora em Nova York e ele estava andando na avenida e ele disse: puxa vida, eu não tenho nenhum propósito em minha vida. E ele secretamente começou a estudar, ler a Bíblia em casa, ir para a igreja, de vez em quando ir para a igreja, cada semana. E ele, 2 meses depois, ele chegou em nossa casa e ele disse para mim, ele disse: pai, eu tenho algo para dizer para você, que eu estou realmente buscando Deus agora. Eu disse: você está buscando Deus agora? Depois de 6 anos. E ele disse: sim, estou realmente buscando. E ele, durante os próximos 2 semanas, ele estudava a Bíblia, ele estudava a Bíblia e foi batizado às 3 horas da manhã, depois, algumas semanas depois em San Antonio, ele foi batizado, ele voltou para Nova York, ele é cristão hoje. Graças a Deus, nunca é tarde demais. Amém? Amém? Um outro filho nós ainda estamos esperando. Ele está no journey dele. Na jornada dele. Ele está vagueando mesmo. Nós estamos esperando. Se você está esperando um filho, uma filha, seja forte. Nunca é tarde demais. Amém. Amém? Amém. Não desista. Os sonhos, as esperanças que nós temos. Isaías, ele viu a santidade de Deus, o perdão de Deus. E ele disse: que eu estou, envia-me. E hoje, nós vamos realizar a visão que Deus tem para nós, para nossas vidas. E para a igreja aqui também. Vamos amar a palavra de Deus. Tenhamos coragem para com Deus. E temos esperança também. Nunca é tarde demais. Assim nós teremos aqui no Brasil não somente 9 igrejas, amém, para 9 igrejas, mas teremos 90 igrejas. Amém. E 900 igrejas. Amém? Amém? Amém. Vamos lá, amém. E muito obrigado. Amém.